Chegamos na nossa última parte da nossa aula sobre projeto de dimensionamento e análise de circuito óleos hidráulicos. E depois de observar os circuitos simples de acionamento de sistemas hidráulicos e também de fazer dimensionamento de bombas e motores hidráulicos, nós vamos continuar adentrando neste assunto sobre projeto de dimensionamento aqui na disciplina de projetos de máquinas do curso de Engenharia Agrícola, mas agora nós vamos continuar aprofundando sobre este assunto e falando sobre os circuitos hidráulicos, mas agora vamos dar um destaque para a indicação dos motores hidráulicos no circuito. Então, vejam que, de forma geral, um circuito simples é muito semelhante com o que nós vimos para o acionamento de um cilindro hidráulico. Nós podemos aqui identificar a válvula com 3 posições e nessa posição central nós temos um circuito fechado. Também temos a possibilidade de acionamento, neste caso, através de uma alavanca em uma direção, como por exemplo aqui nós podemos indicar uma direção com sentido horário, ou podemos também inverter o sentido de rotação desse motor hidráulico através de uma terceira posição. E nessa terceira posição nós vamos trazer um sentido de rotação anti-horário e nós podemos ainda identificar esses ambos sentidos para o eixo indicados através dessa indicação superior, utilizando uma flecha que também nós podemos observar através de um eixo, e aqui nós temos então o acionamento de uma carga utilizando através desse motor hidráulico. Outra simbologia que nós temos associado é a observação dessa possibilidade, apesar do fluxo de óleo hidráulico ser através de uma linha de pressão e uma linha de retorno para o tanque, vejam vocês que também temos a simbologia de um dreno para o reservatório. Aqui ainda, nesse circuito hidráulico, nós podemos identificar a válvula de alívio, que traz novamente o fluido para o tanque em caso de uma sobrepressão, e também uma indicação da pressão através de um manômetro. Nesse caso em específico, a bomba tem um volume de sucção variável e nós conseguimos observar através desse símbolo de uma indicação de uma seta oblíqua, e também vemos a simbologia do motor elétrico em um acoplamento mecânico. Vamos dar sequência para mostrar em destaque a válvula que permite a tomada de pressão através do manômetro. Então, essa válvula do tipo agulha permite que seja feita a medida, permita que faça a conexão com a linha do manômetro. Vamos ainda continuar mostrando mais alguns destaques e vamos mostrar o princípio de funcionamento da válvula de alívio. A válvula de alívio, que neste caso ela pode possuir um controle através de um parafuso, e esse parafuso ele comprime esta mola e dessa forma é feito o ajuste da pressão de abertura, da pressão de alívio dessa válvula, que vai fazer a comunicação da linha de pressão com o retorno para o tanque. Então, essa é a válvula de alívio, Então, nós temos aqui algumas indicações, que mostram, por exemplo, a faixa de trabalho dessa válvula. Nesse caso em específico dessa representação, essa válvula pode ser pilotada numa faixa de 5 até 100 PSI. E no máximo aqui está uma indicação de 150 PSI para a abertura da válvula.
Ainda seguindo os exemplos com representações, né, e com ilustrações, eu aqui trago para vocês também um exemplo da válvula direcional comandada por uma alavanca, e mostrando para vocês também as diferentes, né, as 3 posições possíveis trazidas através desse acionamento manual utilizando uma alavanca. Então, mais um exemplo aí para nosso entendimento. E mostrando em vermelho, né, as comunicações das linhas de pressão que são trazidas através do acionamento manual dessa válvula, que é acionada através de uma alavanca. Vamos passar mais uma página e agora nós vamos trazer mais um exemplo de um circuito hidráulico. E neste caso, né, nós temos novamente uma válvula com 3 posições possíveis e 4 vias. Nessa posição, nós temos um núcleo fechado, nessa posição central. Na posição da esquerda, nós vamos ter o avanço do cilindro. Na posição dessa terceira posição, que está à direita, nós vamos ter o recuo desse cilindro. Novamente, esse acionamento é um acionamento manual realizado por alavanca, com o retorno sendo auxiliado utilizando uma mola. Neste caso, deste circuito, nós também temos uma novidade. Essa novidade é relacionada com este símbolo. E esse símbolo traz uma alusão que nós temos na medida entre a bomba e a válvula, é realizado uma tomada de vazão através de um medidor de vazão e também de um medidor de pressão. Novamente, aqui a indicação, né, dos acoplamentos mecânico do motor elétrico em relação à bomba hidráulica, e na linha de sucção a posição de um filtro. Agora, mais um outro exemplo, só que aqui nós temos um exemplo com uma modificação. Essa válvula ela tem somente 2 posições. Uma posição nós podemos observar o avanço do cilindro, e o retorno, neste caso, o retorno passa pela válvula, o retorno do óleo. E no recuo do cilindro, vejam que ocorre uma configuração um tanto diferente. Para o retorno do cilindro, realizada uma ligação direta entre a linha de pressão e a câmara do cilindro do pistão. E nesse caso, né, vejam que nessa ligação direta, né, existe uma ligação direta, e depois o retorno ocorre passando pela válvula até a direção do reservatório. E os outros elementos aí nós já discutimos, né, os outros elementos comuns do circuito hidráulico. Vamos passar para mais um outro exemplo. E neste exemplo, né, deste acionamento hidráulico, né, de um cilindro, novamente, né, falando de acionamento de um cilindro hidráulico, nessa opção nós vamos observar como diferente agora, como elemento novo que nós estamos introduzindo. Aqui nós temos uma indicação de uma válvula de controle de fluxo. Então, vejam que através dessa válvula, na linha de avanço do cilindro, é possível se fazer um controle do fluxo. E esse controle do fluxo vai aumentar ou reduzir essa velocidade de avanço do pistão durante o acionamento em avanço, através dessa regulagem do fluxo. E isso eu consigo observar que nós temos então
esse controle do fluxo através desse símbolo que representa uma estricção e também através desse símbolo que indica um controle variável. Agora, vejam que, para o caso do retorno, quando esse cilindro ele vai realizar um recuo, como nós comentamos em uma das aulas anteriores, das videoaulas anteriores, o recuo normalmente ele ocorre numa velocidade maior. Então, a vazão durante o recuo é maior nessa linha de recuo. Então, por isso que é colocado nesse sentido uma válvula direcional de retenção, porque além do fluido passar por essa área que pode estar estrangulada ou com um menor orifício, além desse fluido passar por essa região, ele também vai ter a possibilidade de escoar através dessa válvula, dessa parte direcional. Lembrando que no avanço, o fluido ele só vai passar neste sentido. Não vai ser pilotado através desse sentido, porque a válvula direcional de retenção não possibilita trazer o fluxo para esse sentido, somente no sentido quando o fluxo ocorre no sentido do pistão no retorno para a válvula. Mais uma outra página, e agora nós destacamos os elementos da unidade hidráulica, os elementos que estão próximos ao tanque. E entre esses elementos, nós vamos aqui falar sobre as tubulações, também vamos dar destaque para o filtro que está posicionado na linha de pressão, também vamos indicar a bomba hidráulica. Também nos elementos da unidade, normalmente eles contam, também comum se ter um elemento para medir a temperatura. Outro elemento que também é bastante comum é um filtro na linha de sucção. Seguindo a sequência da linha de sucção e filtro de sucção, normalmente se tem também um filtro para o ar, para evitar que as impurezas que contém o ar contaminem o óleo hidráulico. Ainda na sequência, nós podemos aqui observar a posição de uma barreira chamada de chicana, e essa chicana reduz a turbulência do óleo, lembrando que aqui existe uma vazão de óleo em retorno e sucção, e essa chicana ela ajuda a reduzir a turbulência do óleo dentro aqui do reservatório. E vamos aqui lembrar que na aula passada nós calculamos que essa vazão desse fluxo é alta, de 12, nós calculamos uma vazão de 12,9, por exemplo, litros por minuto. Além da chicana, nós vamos aqui dar destaque também para a linha de retorno, para a válvula de retenção direcional. Então vejam que a válvula de retenção direcional possibilita que o fluxo do óleo seja realizado nessa direção também, porém não nessa direção. Além do filtro de retorno, nós destacamos a linha de dreno, essa linha de dreno especificado nesse ponto 11, e ainda o dreno que possibilita o esgotamento desse óleo que está localizado aqui no posto, no reservatório. Nós iniciamos esse módulo trazendo exemplos de sistemas hidráulicos aplicados nas máquinas agrícolas. Nós trouxemos, falamos do sistema hidráulico aplicado numa colhedora de cana-de-açúcar, e agora nós também vamos encerrando essa parte do conteúdo falando sobre
um sistema hidráulico também bastante comum numa máquina agrícola, que é o sistema hidráulico do engate dos 3 pontos. E aqui então nós temos uma noção geral para mostrar, né, que é utilizado, é aplicado um pistão hidráulico para fazer o acionamento né, de levante ou abaixamento deste sistema hidráulico dos 3 pontos. Vamos passar uma página para falar sobre esses comandos hidráulicos. Então, basicamente, são 2 comandos, né? Um comando para erguer e para abaixar, né, com um limite máximo e um limite mínimo do levante hidráulico. E vejam que aqui nós vamos ter uma variação, né, numa faixa entre o máximo de altura e o mínimo de altura do sistema hidráulico, nesse controle que nós chamamos aqui de controle de posição. E também existe uma outra possibilidade, que é o controle de profundidade. E de uma forma semelhante, nós vamos ter associado uma profundidade máxima e uma profundidade mínima, né? Então, uma profundidade mínima e uma escala de aumento dessa profundidade até um nível máximo de profundidade controlado através desse controle de profundidade associado com o sistema hidráulico do engate dos 3 pontos. Aqui então, mostrando alguns exemplos, né, de aplicações onde é utilizado o controle de posição, e esse controle de posição normalmente é aplicado aos implementos de superfície, e entre esses implementos de superfície que eu trago como exemplo, nós temos a aplicação, por exemplo, de uma roçadeira, ou então de um pulverizador, desses pulverizadores, né, menores, que são acoplados nos engates de 3 pontos, e nesse caso em específico é utilizado o controle de posição. Já o controle de profundidade é aplicado para os implementos que são utilizados em penetração no solo. E nesse caso, é necessário se ter uma escala de controle relacionado a uma variação, uma possibilidade, né, de variação de profundidade. Uma profundidade maior ou uma profundidade menor numa escala. E ainda existe também o controle de sensibilidade, que também está associado com o acionamento do engate dos 3 pontos. Ainda no circuito óleo hidráulico do trator agrícola, também nós temos que lembrar a tomada de controle remoto. E essa tomada de controle remoto é utilizada para o acionamento de atuadores externos à máquina, como por exemplo o acionamento de cilindros hidráulicos ou então de motores hidráulicos em implementos e máquinas externas ao trator agrícola. Então, depois destes exemplos que nós fizemos, né, sobre os circuitos hidráulicos aplicados às máquinas agrícolas, com certeza vocês já vão ter fundamentos suficientes para fazer a especificação dos elementos que vão compor um sistema hidráulico. Até porque nós vimos conceitos relacionados não somente à montagem do sistema hidráulico, mas também vimos as premissas básicas para especificação dos componentes principais, como a bomba e o motor. E também tendo os fundamentos relacionados à pressão e à vazão, e vão ser esses elementos principais que vocês vão utilizar para fazer a especificação de componentes relacionados às válvulas e também às tubulações e os demais componentes que compõem o sistema hidráulico. Falado tudo isso, eu encerro aqui com o meu muito obrigado e até mais.